Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, eu vou apresentar para vocês a nossa mini pesquisa sobre educação à distância. E quem realizou essa mini pesquisa foram a Gabriela Gonçalves, o José Braia e eu, Luísa Maris. Para realizar esse trabalho, foi proposto que nós discutíssemos conteúdos em alguns aspectos. Com isso, o primeiro aspecto foi relacionado a uma discussão de um artigo científico da nossa escolha, que estava em uma revista chamada Pedagogia em Ação. O artigo que nós selecionamos foi o estudo intitulado Pedagogos e Professores em Tempo de Pandemia. No início desse artigo, desse estudo, os professores eles trazem uma contextualização da situação que foi abordada e também trazem o fato de que, devido ao isolamento social, foi preciso uma adaptação de toda a comunidade escolar, que antes estava acostumado ao ensino presencial, e agora eles precisam entrar em um sistema de ensino remoto. E apesar dos autores eles apresentarem diversas vantagens em relação ao uso da tecnologia como ferramenta pedagógica, como a comunicação mais direta com cada aluno, a possibilidade de diversificação do ensino e entre outras, é importante ressaltar também que as dificuldades que foram apresentadas, como as intensificações da desigualdade social, que foi refletida no âmbito do acesso das tecnologias da informação, são agravos importantes de serem levados em conta. Então, com esses pontos positivos e negativos que foram apresentados pelos autores, nós percebemos que são fatos significativos e importantes de se observar, porque nós entendemos que os pontos negativos que foram apresentados, eles são mais preocupantes quando eles estão relacionados com positivos. E os autores, eles aparentemente, eles apresentam uma abordagem mais otimista, sabe? Que é mais atrativa para o ponto positivo. Então, nós acreditamos que a intensificação da desigualdade social, que reflete no caso da educação, né, é uma pauta a ser discutida de uma forma um pouco mais intensa, visto que é maior o impedimento de uma educação acessível para todo mundo. E esse mesmo estudo, ele sugere também que, mesmo após a pandemia, a utilização do ensino remoto ainda será intenso. E nós acreditamos que a tecnologia ela pode ser sim uma aliada ao ensino, mas como foi abordado anteriormente, para que essa seja empregada de forma a contribuir de fato para o melhoramento da educação no país como um todo, né? É necessário que essa seja acessível para todo mundo, o que ainda é algo muito distante no nosso país, visto que as estratégias básicas de implementação de recursos de tecnologia na educação e em outros âmbitos ainda não foram cumpridas. E como exemplo, nós podemos observar esse trecho do Plano Nacional de Ensino, que diz: universalizar, até o quinto ano de vigência deste PNE, que foi 2019, o acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o final da década de 2020, a relação computador-aluno-alunas nas escolas de rede pública de educação básica, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação. O segundo aspecto ele está relacionado às conformações investigadas e apresentadas no relatório de pesquisa Trabalho Docente em Tempos de Pandemia. E a conformação que a gente escolheu foi a utilização de tecnologias digitais. Então, nessa conformação, alguns dados nos chamaram bastante atenção. E entre eles, o fato de que muitos professores, mais especificamente dito nessa conformação, é que 84% deles mantiveram suas atividades em período remoto. Contudo, apenas 53,6% desses professores de rede pública obtiveram um treinamento para uso de tecnologias digitais, o que é demonstrado também que é quase o dobro do obtido para os professores de rede estadual. E outro dado muito interessante que a gente também achou válido ressaltar para vocês é que apenas 28,9% dos entrevistados eles relataram facilidade no manuseio dessas tecnologias, muito embora a dificuldade relatada nos gráficos, né, que a gente analisou, aumentasse conforme o avanço das etapas da educação básica. Então, esses dados, eles demonstram uma desproporcionalidade que existe entre a quantidade de professores que continuam seu trabalho sob vigência remota e o suporte que é dado a estes quanto ao preparo para lidar com essas tecnologias digitais durante esse período.
Então, é importante ressaltar que a criação de medidas e ações de capacitação para esses professores nesse segmento da educação é fundamental, para que bons resultados eles sejam alcançados durante esse período, tanto por parte dos alunos quanto pelos professores. O artigo que nós escolhemos para realizar a atividade proposta nesse terceiro aspecto, ele está referente ao dossiê Trabalho Docente em Tempos de Pandemia, que é publicado na revista Retratos da Escola, e ele é intitulado como Trabalho Docente em Tempos de Pandemia, mais um retrato da desigualdade educacional brasileira. Então, nesse artigo, os autores eles mostram, através de dados apresentados, que a pandemia pegou a escola de surpresa e assim não foi possível a preparação da mesma para lidar com os desafios desse novo formato de educação. Então, a partir dessas novas demandas, os professores e os gestores da área da educação, eles tiveram que buscar alternativas e ferramentas que permitissem, né, que o ensino e o cumprimento do calendário letivo fossem mantidos. Com isso, acabou que esse cenário ele ganhou muita força por causa de debates que estavam vinculados às diversas temáticas, como a alteração de rotina dos estudantes e, consequentemente, do seu núcleo familiar, as novas condições de trabalho dos docentes e também com o desenvolvimento de novas estratégias de ensino. Tendo isso em vista, vale ressaltar que a pandemia ela colocou ainda mais em evidência as pré-existentes desigualdades sociais, raciais, regionais e educacionais que existem em nosso país, o que é notório pelas denúncias e pelos desdobramentos cada vez mais notificados nos jornais e nas redes sociais. Outro aspecto a ser evidenciado também são que os problemas que estão vinculados ao suporte técnico dos profissionais e dos estudantes e a falta de capacitação prévia, né, desses profissionais para a realização do trabalho remoto são pontos que foram muito pontuados e pouco resolvidos. Diante disso, a pesquisa de novos mecanismos e instrumentos que possam otimizar o processo da educação sobre esse regime remoto pode ser uma alternativa para contornar toda essa problemática. Para esse quarto aspecto, nós fomos instruídos a escolher um dos 12 episódios do projeto Escolas Fechadas e Agora, do grupo TEIA do FMG, e nós selecionamos o quarto episódio, que tem como título Que projetos das sociedades estão em disputa? O documentário em questão, ele trouxe o depoimento de uma professora e de um cacique, que aborda a questão das escolas fechadas nesse contexto de pandemia. A professora Lúcia Alvares, ela levantou uma pauta que foi muito importante dentro do âmbito educacional, que é o método educacional colonial, que é antiquado e retrógrado, visto que é um ensino voltado somente para o progresso, esquecendo a formação crítica e autônoma do aluno. Já o cacique Canátio Pataxó, da aldeia Muhammixitane, compartilhou de suas sabedorias ancestrais extremamente importantes no que tange ao ensino e educação. E a partir do que foi compartilhado pela professora Lúcia e o cacique Canátio, nós podemos entender que quebrar padrões em meio à falta de flexibilidade e apostar na valorização da natureza na educação são estratégias alternativas ao momento e que deveriam ser empregadas de forma fixa, para que a relação do ser humano com a natureza não seja deletéria e possamos viver em equilíbrio. Pois, conforme dito pelo cacique Canátio, em todos os seres de vida há coisas comuns. O calor do sol é para todos, o ar é para todos. O quinto aspecto, ele consistia em escolhermos uma música ou uma poesia ou produção artística cultural que estivesse relacionado com a temática Aulas na Pandemia. E aí nós pesquisamos e escolhemos um poema em formato de cordel que foi escrito por um professor chamado José Gilson Lopes Franco, intitulado Os Desafios do Professor em Tempos de Pandemia e Importância do Autocuidado. Tem uma íntima ligação do que o professor sente com o momento em que vivemos, pois é tudo diferente. Em tempos de pandemia, que abalam a nossa alegria, tudo ocorre de repente. Com o socioemocional quase sempre revirado, o valente educador tem ficado atribulado. Tem feito de tudo um pouco, tem vivido no sufoco e muitas vezes calado. Cobranças de toda parte se dirigem ao professor, que com a cabeça erguida demonstra o seu valor. Nunca se dá por vencido,
é ousado e atrevido, é de fato um sonhador. A aula foi transferida para a sala de estar. O modelo agora é outro, tivemos que adaptar. Por vez, aulas gravadas, remotas, mas planejadas. Outras formas de ensinar. Estimado professor, adorável professora, vocês são a esperança de uma nação promissora, depositando uma semente, crendo muito firmemente na escola transformadora. Já dão o melhor que podem, não se cobrem demasia, preservem a boa saúde, a paz e a harmonia. Se liguem ao que faz bem, dividam com os que não têm sua gentil alegria. Que tal pedir uma pizza para a mãe telefonar, jogar bola com o filho, com a família almoçar, dar umas boas pedaladas, acabar-se em risadas e no quintal passear? Que tal cozinhar um pouco, testar aquela receita, ler um livro especial e tudo o que se aproveita? Curtir o sol despontando, olhar crianças brincando? Como a gente se deleita! Coisas legais para fazer e que não nos custam nada. Assistir àquela série há muito tempo esperada. Abraçar o seu benzinho, dar e receber carinho de uma forma emocionada. Viva, viva todos os professores e professoras desta grande nação. Aqui no sexto aspecto, nós trouxemos duas imagens que estão relacionadas com a temática Aulas em Tempo de Pandemia. A primeira foi essa ilustração feita pela Mônica Lopes. E a segunda foi uma ilustração feita pelo Fabiano Campos. No sétimo aspecto, nós trouxemos essa charge, que também está relacionada com a temática, aulas em tempo de pandemia. Nela, nós podemos observar que foi ilustrado o sobrecarregamento que os professores tiveram em tempo de pandemia, sempre tendo que dividir os afazeres do trabalho com os de casa, de uma forma muito mais conjunta. E por fim, para fechar essa mini pesquisa, esse oitavo aspecto ele vai consistir em uma reflexão produzida por nós do grupo, sobre tudo que nós já trouxemos à discussão. A pandemia, que se iniciou em 2020, foi um evento que pegou a todos nós desprevenidos. No entanto, é preciso considerar que as diversas situações geradas na educação, as negativas no caso, elas não foram geradas pela mesma, e sim ampliadas com a desigualdade ao acesso ao ensino de qualidade. Então, com a pandemia, os professores, os pedagogos, eles precisaram se adaptar rapidamente às novas condições de ensino. Também os alunos. Para isso, é essencial o emprego de tecnologias para o desenvolvimento das atividades. No entanto, se faz necessário o uso de novas ferramentas e preparos para a utilização dessas mesmas. Portanto, visto essa falta de preparo dos professores e dos alunos quanto à utilização dessas ferramentas e o fato de que muitos nem tinham acesso às mesmas, essas adaptações se tornaram extremamente laboriosas e, em alguns casos, até impossível. É importante salientar também que o contexto de pandemia e a necessidade dessa adaptação gerou um desgaste, no que tange à saúde mental, tanto dos professores quanto dos alunos. Nós sabemos também que o Brasil ele é um país onde ainda há muita desigualdade social, que é fortemente presente, e que com a pandemia essa situação se tornou ainda mais notória. Tendo isso em vista, as consequências ao longo prazo tendem a ser ainda mais graves, uma vez que a educação de qualidade para todos é fundamental para que haja uma equidade social. Então, esse foi o nosso trabalho. A gente espera que vocês tenham gostado bastante e agradecemos muito pela atenção.